Olá, pessoal! Vamos dar início então às nossas aulas remotas. Essas aulas, elas têm os mesmos conteúdos de que nós trabalharíamos nas aulas presenciais. Nós vamos abordar nessa semana o capítulo 11.10, séries de Taylor e de McLaurin. Na sessão anterior, que foi a 11.9, nós pudemos encontrar representações para uma certa classe restrita de funções. Aqui, nós investigaremos problemas mais gerais. Quais as funções que têm representação em série de potência e como podemos encontrar essas tais representações. Muito bem, vamos iniciar então com o teorema 5. Se tiver uma representação ou uma expansão em série de potências em A, isto é, se f de x for a somatória de n igual a zero até infinito de uma constante que multiplica x menos a elevado a n, evidente que o que nós vimos até então, né, só para poder lembrar, nós vimos esse tipo de informação aqui. Somatória de n igual a zero até infinito de x elevado a n. Se eu tivesse essa informação aqui, vocês vão lembrar que isso aqui é 1 sobre 1 menos x. E quando é só x, é porque o x está centrado em zero, ou seja, o módulo de x é que é menor que o r. E para ser convergente, esse valor do módulo de x tem que ser menor que 1. Tá? Deve se lembrar disso aqui que nós vimos nas últimas aulas e especificamente no capítulo 11.9. Muito bem, só que aqui no lugar do zero tem o a. Então aqui ficaria como se fosse x menos a elevado a n. E a somatória é de n igual a zero até o infinito. Ou seja, a ideia é a mesma. Só que agora aqui está centrado em a. Então o centro fica em x menos a menor que r. Que é o que está escrito aqui. X menos a menor que r, se for de n0 até infinito, de Cn, a constante n, x menos a elevado a n. Então, seus coeficientes são dados pela fórmula. É evidente que dá para definir qual é a equação que gera essa fórmula aqui, mas nós não vamos abordá-la. Vocês vão somente aprender que a constante dada por Fn, a derivada, primeira, segunda, terceira, enfim, é n. Se for C1, F1, C2, F2, ou seja, segunda derivada de A sobre n fatorial. Bom, nós vamos aplicar então essa fórmula agora. Se eu substituir essa fórmula para Cn, então ela fica, no lugar de eu ter Cn, eu vou ter Fn de A sobre n fatorial. E x menos A elevado a n. Lembre-se que a fórmula era somatória de n igual a zero até infinito de Cn que multiplica x menos A elevado a n. Como aqui eu substituí o Cn pela regra dele, que é Fn de A n fatorial, então tirei esse Cn e coloquei essa informação aqui, que foi a fórmula que nós vimos apresentada no último slide, que multiplica x menos A elevado a n. Então, se eu colocar zero aqui, vai ficar f0, ou seja, f de A. Se não tem nenhuma derivada, é f de A. E o n fatorial é 0 fatorial. 0 fatorial é 1, então seria f de A sobre 1. A próxima é n1. Então, se n é 1, é a primeira derivada de A sobre 1 fatorial, x menos A elevado a 1. A próxima, fn, é 2 agora. Então, o A2 é CF, duas linhas de A, sobre 2 fatorial, x menos A elevado ao quadrado. O próximo é f3, no lugar do n é 3, então 3 linhas, terceira derivada de A, 3 fatorial, x menos A terceira, e assim por diante. A série da equação 6, essa série aqui, é chamada série de Taylor da função f em A, ou em torno de A, ou centrada em A. Para um caso específico que o A seja zero, no caso desse aqui, o A é qualquer valor menos zero, mas se o A for zero, a série de Taylor é somatória de n igual a zero de fn de zero sobre n fatorial, vezes x elevado a n, porque não tem x menos A, o A é zero. Então, eu vou ter o primeiro f de zero, o segundo é f' de zero sobre n fatorial, vezes x elevado a primeira, evidente, né? Depois, f duas linhas de zero
sobre 2 fatorial x ao quadrado e assim por diante. O próximo seria f 3 linhas de 0 sobre 3 fatorial que multiplica x à terceira e assim por diante. Esse caso surge com frequência. Então, quando o a é zero, se ele surge com frequência e o nome que é dado a ele é série de Maclaurin. Então, se o a for qualquer valor exceto a, o nome é série de Taylor. Se o a é zero, essa é chamada série de Maclaurin. Vamos aos exemplos. Determine a série de Maclaurin para a função f de x é e elevado a x e seu raio de convergência. Bom, se f de x é elevado a x, então fn de x vai ser elevado a x. Por quê? Se eu calcular a primeira derivada vai ser f' de x, derivada de elevado a x é e elevado a x. F, duas linhas de x, também é e elevado a x. F, 3 linhas de x, também é e elevado a x, porque eu estou sempre derivando e elevado a x. Mas vamos ver aqui. Eu quero calcular para ele centrado no zero. Se é centrado no zero, esse aqui vai ser o f de zero, f' de zero vai ser e elevado a zero, que é 1. Aqui vai ser e elevado a zero, que também é 1. E aqui vai ser e elevado a zero, que também é 1. Ou seja, então aqui na frente vai ter sempre 1 multiplicando. Então o primeiro vai ser f de zero. F de zero é 1. Mais 1 que multiplica x a primeira sobre 1 fatorial. Mais x a segunda, tem 1 na frente multiplicando, 2 fatorial. Mais x a terceira, 3 fatorial. Veja que a regra é e elevado a x. Se eu for usar a nossa regra, lembre-se que a nossa regra era fn de zero sobre n fatorial vezes x elevado a n. O primeiro termo é f0, f0 de 0 é 1, está 1 aqui. X elevado a 0 é 1 e 0 fatorial é 1 também. Então 1 vezes 1 vezes sobre 1 é 1. No caso, quando n é 1, primeira derivada está lá, é 1. 1 que multiplica x elevado a n, a primeira sobre 1 fatorial. O próximo, 1 que multiplica x elevado a n, o n é 2, sobre 2 fatorial e assim por diante. O próximo termo seria x elevado a quarta sobre 4 fatorial e assim por diante. E para encontrarmos o raio de convergência? Bom, então eu vou fazer que o AN é x elevado a n sobre n fatorial, certo? X elevado a n sobre n fatorial, porque o meu fn de zero é uma constante. Então eu vou pegar esse termo aqui. E aí eu vou fazer quem? A n mais 1 sobre a n. A n mais 1, no lugar do n, eu coloco n mais 1, dividido por n mais 1 fatorial, vezes n fatorial sobre x elevado a n. Bom, veja que aqui pulou vários passos, né? Mas esse aqui seria x elevado a n, x elevado a n, vezes x, dividido por n mais 1 fatorial, é n mais 1 que multiplica n fatorial, vezes aqui ficou n fatorial sobre x elevado a n. X elevado a n cancela com x elevado a n fatorial cancela com n fatorial, sobra x sobre n mais 1. E é o que está aqui, x sobre n mais 1. N mais 1 vai ser positivo, porque o n começa no zero, e o x, sim, pode ser um valor positivo ou negativo, porque ele é fatorial. Desculpe, não tem módulo. Mas esse valor aqui, quanto que ele é? Ele vai ser, se o meu n tende a infinito, né? Na verdade isso aqui é o limite, né? Limite de n tendendo a infinito. Esse aqui tende a infinito, logo esse aqui tende a zero. Se tende a zero, zero é menor que 1, sempre. Então não depende do x. Logo, pelo teste da razão, a série converge para todo x e o raio de convergência é infinito. Muito bom. Exemplo 3. Encontre e determine, então, a série de Taylor de f de x igual a e elevado a x em a igual a zero. Bom, nós vamos ver agora uma diferença do exercício anterior, porque no exercício anterior nós tínhamos o a centrado em zero. Então,
O fn de 2 é e elevado ao quadrado, tá? Então, ou seja, vou calcular primeiro o f de 2, que vai ser e elevado a 2. Evidente que, primeiramente, eu calculei fx de e elevado a x. E se o a é 2, eu quero o f de 2, que é e elevado a 2. Depois eu tenho que calcular o f' de x, e vão lembrar que sempre o f', f duas linhas, f3 linhas de elevado a x, é elevado a x. Então, o f' de 2 vai ser e elevado a 2. Se vocês se lembrarem, no anterior, o f0, que era e elevado a 0, era 1. Agora é e elevado a 2. Então, no lugar de colocar 1, ele vai ter sempre e elevado a 2 agora, multiplicando. E vai ser x menos 2 elevado a n. Então, se vocês lembrarem o anterior era que o f de x era e elevado a x, e essa somatória era uma somatória de n igual a 0 até infinito, de 1 que multiplica o x elevado a n sobre n fatorial. Só que agora o a não é mais 0, o a é 2. Então, evidente que aqui no lugar do 1 vai ficar o 2, no lugar do n fatorial continua sendo n fatorial, e no lugar do 0 agora é 2, então fica x menos 2 elevado a n. Então, qual a diferença desse caso para esse caso? É que aqui eu tinha centrado em 0, e esse aqui eu tenho centrado em 2. E se eu quiser agora verificar, de acordo com o exemplo 1, raio de convergência, também vai ser infinito. Por quê? Eu vou calcular o raio de convergência para esse termo aqui, quando n tende a infinito. E, de fato, vai dar que o raio é infinito. Ok. Determine a série de Maclaurin de seno de x e demonstre que ela representa seno de x. Bom, não vou pedir isso aqui estava no gráfico aqui, né? Esse aqui eu até tirei essa parte aqui, então essa parte aqui de demonstrar que ela representa o seno de x para todo x não é muito preocupante para nós. Eu quero só encontrar a série de Maclaurin para seno de x. Maclaurin, lembre-se que é centrado em 0, então eu vou fazer a f de x é seno de x. F de 0, que é seno de 0, é 0. F', derivado de seno, é cosseno. F' de 0 é o cosseno de 0, que é 1. F duas linhas de x, derivado de cosseno, é menos seno. F duas linhas de 0 é menos seno de 0, que é 0. F três linhas de x é derivado de menos seno, é menos cosseno. F três linhas de 0 é menos cosseno de 0, que é menos 1. F4, ou F4 linhas de x, derivado de menos cosseno, é seno. E F4 é 0. Veja aqui, 0, 1, 0 menos 1, 0. Se eu fosse calcular o F5, ia continuar. Depois do 0 vem o 1. E a F6? A F6 seria, depois do 1 vem o 0. E a F7? Se eu for calcular F7, seria menos 1 e assim por diante, tá? Podia continuar. Como as derivadas se repetem em um ciclo de 4 em 4, podemos escrever a série de Maclaurin da seguinte forma. F de 0, que é o primeiro termo, f' de 0 sobre 1 fatorial, f vezes x. F duas linhas de 0 sobre 2 fatorial x quadrado, f três linhas de 0 sobre 3 fatorial x à terceira. Se tivesse mais um, f 4 linhas de 0 vezes x à quarta sobre 4 fatorial e assim por diante. Bom, mas vejam só, a f é 0, então eu não preciso dela. A f duas linhas também é 0, também não preciso dela. A f 4 linhas também é 0. Então, o que eu tenho aqui? Só fiquei com esse termo aqui e esse termo aqui. Esse primeiro termo, f' de 0, quem que é? F' de 0, nós vimos que é 1. Então, vai ficar 1 que multiplica x, ou seja, x. Aqui, f 3 linhas. F 3 linhas é menos 1. Então, aqui ficou menos x a terceira sobre 3 fatorial. Quem que seria o próximo aqui? F5. Mas quem que é F5? É 1.
1, x à quinta sobre 5 fatorial, positivo. E o próximo? Negativo. X elevado a sétima sobre 7 fatorial. E assim por diante. Percebam que expoentes aqui só tem ímpar. 1, 3, 5, 7. Então vai ficar x elevado a 2n mais 1, ou 2n menos 1, enfim, porque esse número aqui tem que ser ímpar, sobre 2n mais 1 fatorial. O valor que vai aqui no expoente vai aqui embaixo no fatorial. E é menos 1 elevado a n por quê? Porque ora é positivo, ora é negativo. Ora é positivo, ora é negativo. Se eu começo no n igual a 0, é evidente que o primeiro é positivo. Então, faz sentido que seja menos 1 elevado a n. Se eu começasse do n1, aqui seria n mais 1, ou n menos 1, porque aí o primeiro seria, com certeza, positivo também. Muito bem. Muito bem. Exemplo 5. Determine a série de Maclaurin para cosseno de x. Bom, eu poderia utilizar os conhecimentos do exemplo anterior, mas não vou fazer isso, vou fazer novo. E para isso eu vou, então, pegar um novo slide e vou fazer com vocês desde o início aqui, para poder ficar claro, tá certo? Eu quero calcular o cosseno de x. Então, a minha f de x, ela é cosseno de x. Eu não posso esquecer que sempre a minha expansão vai ser a f, e aqui é zero, né? A f de 0 mais a f' de 0 que multiplica x à primeira sobre 1 fatorial mais a f duas linhas de 0 vezes x ao quadrado sobre 2 fatorial mais a f três linhas de 0 vezes x à terceira sobre 3 fatorial e assim por diante, tá certo? Veja que aqui é f0, não tem derivada. A primeira derivada, a segunda derivada, a terceira derivada. Esse aqui, se vocês se lembrarem, é o tal do Cn, né? Bom, então o que eu tenho que calcular? Eu tenho que calcular o f de 0, eu tenho que calcular o f' de 0, f duas linhas, f três linhas, assim por diante. Portanto, eu vou começar assim. A minha f de x, ela é cosseno de x. Quem que é o f de 0? É o primeiro termo, né? Vai ser cosseno de 0, que é 1. Depois eu quero f' de x. Derivada de cosseno. Derivada de cosseno é menos seno de x. Então, f' de 0 é menos seno de 0, que é 0. O f duas linhas de x vai ser derivada de menos seno, que vai ser menos cosseno de x. F duas linhas de 0, então, vai ser menos cosseno de 0, que vai ser menos 1. E vou colocar aqui f três linhas de x. F três linhas de x é derivada de menos cosseno é seno de x. Então, f três linhas de 0 é seno de 0, que é 0. Então, veja que ficou 1, 0, menos 1, 0. Vai voltar a repetir. O F4 vai ser 1. O F5 vai ser 0. O F6 vai ser menos 1 e assim por diante. Então, vamos montar agora. Quem que é o F0? O F0 é cosseno de 0, que é 1. O primeiro termo é 1. Mais. O segundo termo, F', mas F' é 0. Então, 0 que multiplica x à primeira sobre 1 fatorial. Mais F duas linhas. F duas linhas é menos 1. Então, vai ficar menos 1 que multiplica x ao quadrado sobre 2 fatorial. Mais F3. E F3 é 0. Então, vai ficar 0 que multiplica x à terceira sobre 3 fatorial. O próximo, mais F4 é 1. Então, vai ficar 1 que multiplica x à quarta sobre 4 fatorial. E o próximo? O próximo é F5, que é 0. 0 que multiplica x à quinta sobre 5 fatorial. E o próximo é 1.
1 vezes x à sexta sobre 6 fatorial. Veja que esse termo sumiu, esse termo sumiu, esse termo sumiu. Quem que ficou? 1 menos x quadrado sobre 2 fatorial, mais x à quarta sobre 4 fatorial, mais x à sexta sobre 6 fatorial. Então, vocês percebam que quem ficou foi só esses termos. 1 menos x ao quadrado sobre 2 fatorial, mais x à quarta sobre 4 fatorial, menos x à sexta sobre 6 fatorial, e assim por diante. De n até infinito, não vou colocar em quem que ele é, e eu vou ter aqui menos 1. Por quê? Porque a hora é positiva, hora é negativa, hora é positiva, hora é negativa. E vou ter x elevado a 2n, porque é sempre par. Então, aqui embaixo também vai ser 2n fatorial, porque veja que aqui é 2n, 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 2n. E aqui o n pode começar no zero. Por quê? Porque o primeiro termo ele é positivo. Então, zero vai dar positivo. O segundo termo é ímpar negativo. Então, se eu colocar zero aqui, que é positivo, aqui é zero, fica 1, aqui é zero, fica 1, primeiro termo. Se eu colocar 1 negativo, 2 vezes 1, 2, 2 vezes 1 fatorial, 2 fatorial. Se eu colocar o 2, 2 é positivo, que é par, 2 vezes 2, 4, 2 vezes 2 fatorial, 4 fatorial e assim por diante. Então, essa regra aqui é a regra que vai dar para mim a resposta do meu problema. Se nós voltarmos ao inicial, vocês vão ver que de fato é somatória de n0 até infinito de menos 1 elevado a n, x elevado a 2n sobre 2n fatorial para todo x. E agora, olha só o interessante. Se eu fizer, nesse exemplo aqui, a f de x é x cosseno de x, vejam que o x, eu não tenho que me preocupar com ele. Porque o meu x ele é um número que é uma constante, ou ela pode ir variando de acordo com os meus termos. Só que o cosseno de x já conhece a série. Quem que é a série cosseno de x? A série cosseno de x ela é justamente a série x elevado a 2n sobre n fatorial, que multiplica menos 1 elevado a n. Então, basta eu colocar o x multiplicando. Então, x cosseno de x vai ser o x que multiplica menos 1 elevado a n, somatória de n a 0 até infinito de menos 1 elevado a n, que multiplica x elevado a 2n sobre 2 elevado a n fatorial. Se eu coloco esse x aqui para dentro, ele vai aparecer mais 1. Por quê? Ficou x elevado a 2n vezes x. Bases iguais, soma expoente. Então, eu não preciso fazer tudo de novo, porque eu já conheço a regra do cosseno. Então, basta eu pegar o x e multiplicar pela somatória do cosseno de x, que está dado aqui para nós aqui nesse caso. Exemplo 7. Represente f de x como sendo seno de x, a soma da sua série de Taylor, veja que agora não é mais zero, centrada em π sobre 3. Bom, vamos arranjar o nosso trabalho. Primeiro passo que eu tenho que fazer, f de seno de x, é f de π sobre 3, que é raiz de 3 sobre 2. F' de seno é cosseno. F' de π sobre 3, meio. F duas linhas de cosseno é menos seno. Então, a f duas linhas é menos raiz de 3 sobre 2. A F3 linhas, desculpe, é menos cosseno. F3 linhas de π sobre 3 é menos meio. Vai repetir, né? Repete cada 4. O F5 vai ser raiz de 3. O F6 vai ser meio. O F7 menos raiz de 3 sobre 2. O F8 menos meio. Bom, e agora? Aqui é o primeiro, tá certo? É f de π sobre 3. E aqui, é f' de π sobre 3 sobre 1 fatorial x menos o a, que é π sobre 3. F duas linhas do π sobre 3, 2 fatorial, x menos π sobre 3 ao quadrado. Veja que repete, F3 de π sobre 3, 3 fatorial, x menos π sobre 3 é a terceira. Se tivesse uma próxima que seria F4 de π sobre 3, boa noite, dividido por 4 fatorial, que multiplica x menos π sobre 3 elevado à quarta potência. Então, se eu continuar, F5 de π sobre 3 sobre 5 fatorial, x menos π sobre 3 elevado à quinta, assim por diante.
Só que agora eu já calculei. f de π sobre 3, quem que é? Raiz de 3 sobre 2, está aqui. F' de x, quem que é? Meio. Então vai ficar aqui meio que multiplica no fatorial, x menos π sobre 3 a primeira. F duas linhas de π sobre 3, raiz de 3 sobre 2. 2 fatorial, x menos π sobre 3 ao quadrado. F três linhas é menos meio sobre 3 fatorial, x menos π sobre 3, 3 expoente. E assim por diante. Bom, eu posso simplificar então como seno de x quando está centrado em π sobre 3 vai ser menos 1 elevado a n vezes raiz de 3, 2n fatorial, que multiplica x menos π sobre 3, 2n, mais menos 1, 2 mais 1 fatorial, que multiplica x menos π sobre 3, 2n mais 1. Por quê? Eu tenho positivo, positivo, negativo, negativo. E assim por diante. Então, na verdade, o que eu estou pegando? Peguei todo mundo que tinha π sobre raiz de 3 sobre 2, raiz de 3 sobre 2 e juntei nesse aqui. E todo mundo que tinha meio e juntei nesse aqui. Evidente que vocês não precisam chegar nessa finalização aqui. Se chegarem até aqui e me responderem essa resposta no exercício, eu já considerarei correto. Bom, pessoal, com certeza vocês terão muitas dúvidas após esse conteúdo. Podem fazer suas perguntas no fórum de dúvidas dessa semana ou também no WhatsApp. Fiquem à vontade. Abraços e até a semana que vem. A lista de exercícios eu vou postar no grupo do WhatsApp, como sempre, tá ok? Um grande abraço e até a semana que vem para todos vocês.